Aí o restante, do 38 até o 50, é só da história de José. 13 capítulos falando desse moço. E nós vimos, irmão, que quando José foi vendido para os ismaelitas, que eram comerciantes e escravo, foi vendido como escravo. E os ismaelitas, diz a Bíblia, que venderam para Potifar, um chefe lá no Egito. Este jovem, longe do seu pai, longe da sua família, ele poderia dizer assim: não, agora está tudo acabado, agora Deus me desamparou. Mas o que me chama a atenção, irmão, eu não vou ler aqui, senão toma muito tempo. O que nos chama a atenção, meus irmãos, que diz a Bíblia que José, lá no cárcere, motivo da calúnia que levantaram, lá no cárcere, meus irmãos, diz a Bíblia claramente que Deus era com José. Tem mais. Tem gente que não entende isso, irmão. No cárcere, preso injustamente, vendido pelos seus irmãos, e a Bíblia diz claramente: Deus estava com José. Tem mais. O que é isso, irmão? Já falamos antes. Ele estava no plano de Deus. Você sabe, meu irmão, não existe nada melhor na vida de uma pessoa, de um crente. Só crente entende o plano de Deus. Só quem nasceu de novo. Não existe nada melhor do que estar no plano de Deus. Se um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, passa altos e baixos, mas se ele continuar, se ela continuar no plano de Deus, diz a Bíblia, Deus era com José e vai ser contigo se nós continuarmos nos humilhando e buscando a face do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. E diz a Bíblia, irmãos, que José no cárcere ficou muitos anos no cárcere. Com 17 anos, como falamos, saiu vendido pelos seus irmãos, ficou um tempo na casa de Potifar, sendo um mordomo, um moro, um gerente da casa. Diz a Bíblia, então, que depois, pela calúnia que ele sofreu uma calúnia, disseram para Potifar que ele tinha mexido com a mulher de Potifar, intentado contra a mulher. Injustamente, ele desceu ao cárcere. Cárcere, aquela vez, não tinha salário do governo, não tinha ajuda de ninguém, mas diz a Bíblia, como falando, Deus estava com ele. O que acontece? Passou os anos, foi passando os anos. Nós temos que saber, não passar, nós temos que ter aquela firmeza. Não foi só um dia que José ficou no cárcere, não foi só uma semana, ficou muito tempo, mas lá na altura, José, o parteiro Moro, eles teve um sonho, e o outro companheiro de cela tiveram um sonho, e José interpretou aquele sonho. Por que ele interpretou? Porque o Espírito Santo não tinha saído dele ainda não tinha saído, e permaneceu até o último dia da sua vida. Glória a Deus. O Espírito Santo não tinha saído dele. Por que não tinha saído? Porque ele rejeitou o pecado. Como já falamos, a mulher de Potifar se ofereceu para ele: vem comigo, mas ele rejeitou o pecado. Ele disse não para o pecado. Por quê, meus irmãos? O pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz distância. O pecado traz a cegueira espiritual. O pecado faz a pessoa perder o temor a Deus. E se a pessoa perdeu o temor a Deus, aí já não tem mais, aí fica difícil, ele já não crê mais na palavra, e ele já não entende mais nada. Mas José, aí o Espírito Santo estava na vida dele. Glória a Deus. Agradecido ao nome do Senhor. E ele interpretou aquele sonho daqueles dois colegas dele. E depois disso, ainda assim, ele permaneceu um tempo ainda no cárcere, injustamente, lá passando muitos anos. Diz a Bíblia, eu creio que muitos irmãos conhecem, muitos já leram, outros já ouviram a pregação, que quando Faraó, a autoridade máxima do Egito, o Faraó, diz a Bíblia que ele teve dois sonhos. Primeiro das vacas gordas e depois das vacas magras. Depois das
espigas de trigo tinha, e depois as espigas de trigo sem grão, magrinha, e ninguém, meus irmãos, ninguém na terra pôde, ninguém tinha um discernimento de Deus para discernir aquilo ali. Quem sabe hoje nós dizemos assim, não, mas é fácil, 7 anos deve levar com cor, hoje é fácil, já está na Bíblia, já está interpretado. Eu também sabia, não, naquela época era só o Espírito de Deus para revelar. Mas como nós falamos, meus irmãos, como nós falamos, o Espírito Santo ainda estava na vida de José. Um jovem, assim como os adolescentes que estão aqui na minha frente, mas ali no cálice diz a Bíblia que lembraram-se de José, melhor, Deus lembrou e resolveu exaltar esse mocinho, que agora já não era tão mocinho mais, já estava com quase 30 anos, diz a Bíblia, que quando ele foi chamado por Faraó para ser o gerente geral, ser o comandante, ficando apenas abaixo de Faraó, ele tinha 30 anos de idade. Agora eu pergunto aqui para os adolescentes, atenção adolescentes aqui, ó, vocês estão ouvindo aqui, atenção, todos nós aqui, glória a Deus. José tinha 17 anos quando foi vendido para o Egito, é assim, correto? E quando ele assumiu, ele tinha 30 anos, deixa bem claro a Bíblia, não vou folhear aqui. Quantos anos ele ficou então, humilhado na prova? 13 anos. É pouco isso? Não é? É pouco? Não é. Fossem 3 dias, 3 semanas, são 13 anos na prova. Agora eu pergunto, ele perdeu a fé? O que nós queremos? O que Deus, melhor, tem que falar conosco, meus irmãos? Que às vezes nós podemos ser humilhados, às vezes, quem sabe, alguém não vai me desprezar. Olha, irmão, presta atenção, Deus está falando aqui, ó, desde o início do culto. Jesus foi desprezado ou não foi? Lá no livro de Isaías diz que era desprezado. Quer dizer, se Jesus, o dono da vida, o nosso Salvador, aquele que é Deus, estando na terra, ele foi desprezado, quanto mais nós seres humanos, quanto mais nós seres filhos de Deus, salvo por Jesus Cristo, não somos humanos. Diz a Bíblia que Jesus foi desprezado, pequeno, de moço. Depois na cruz do Calvário, ele foi desprezado, criticado, ele perdeu a fé, meu irmão. É claro que não, diz a Bíblia que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas José, voltando para José aqui, que é um tipo de Cristo, claro, José é Cristo, mas José ele é muito parecido com Cristo. Se fosse uma profecia já anunciando Cristo. Pensa bem a semelhança de José com Jesus. Diz a Bíblia que José era amado do seu pai. Gênesis capítulo 37. Jesus amado do seu pai. Diz a Bíblia que foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi vendido pelos seus irmãos. E assim vai. Preso injustamente, condenado injustamente. Agora, o que nos chama mais atenção, meus irmãos, agora voltando lá para os últimos versículos de Gênesis que nós lemos, diz a Bíblia que Deus exaltou José. A ponto de ser um comandante geral, mas lá no fim da sua vida, uma pessoa que já estava próspera, uma pessoa que já era, diz a Bíblia, que mesmo assim ele não perdeu a sua fé. O que é isso, meus irmãos? Na dificuldade é difícil, na prova é difícil, agora na bonança, na hora que as coisas estão sendo abençoadas, também nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Por quê? Porque também há um perigo. Qual é o perigo? Mas será que Deus não pode nos abençoar de várias maneiras? Claro que sim, mas nisso também há um perigo. Qual é o perigo? A Bíblia deixa claro, que nós temos que agora cuidar daquilo que nós recebemos de Deus. E o aniversário da nossa alma, ele sempre diz a Bíblia que ele está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Glória a Deus. E na bonança, meus irmãos, no cárcere, nós nos humilhamos, na prova nós nos humilhamos. Na bonança, a tendência do ser humano, não falta comida, não falta veste, salário para comer. A tendência, orar para quê? Buscar Deus para quê? Mas por que não está fazendo um jejum lá uma vez? Olha, a comida voltar, barriguinha cheia,
atender, não é o serviço, não estamos dizendo que vão fazer isso, mas muitas pessoas, eles não sentem a necessidade de continuar guardando a fé. Mas José, no caso, e mesmo de governador, ele permaneceu fiel a Deus. Dá para adorar a Deus, glorificar o Senhor. Como é que nós vimos, como é que a Bíblia nos prova que José permaneceu fiel até o último dia da sua vida? Diz a Bíblia que próximo da morte, na morte já, morrendo antes de morrer, ele não deu um plano para os seus irmãos, se vocês quiserem. Ele ordenou, ele fez um pedido antes da morte. Eu vou ser enterrado aqui no Egito. Ele estava no Egito, mas não era, o coração dele não estava ali. Ele foi vendido, os irmãos já foi falado. Ele foi com o coração dele, os pés dele estavam no Egito, mesmo ele sendo abençoado, governador, ficando abaixo só do faraó, mesmo ele sendo abençoado, o coração dele estava lá na terra dele, meus irmãos. Estão entendendo a mensagem? Estão entendendo? Mesmo que nós possamos ser abençoados de várias maneiras, abençoado, sim, a palavra abençoado é muito ampla, não é só questão de dinheiro, e nem todo dinheiro é abençoado também, não pensa que é só de, mas de qualquer maneira que Deus abençoe, mesmo assim, José, o coração dele estava lá na terra de Canaã, a ponto de ele fazer os seus irmãos jurarem. Vocês vão jurar que um dia Deus vai vos visitar. Olha o que é isso, uma profecia de alguém que está morrendo. Bendito é o nome do Senhor. Uma profecia é uma mensagem de Deus, um mistério. Mesmo morrendo já, ali Deus deu uma mensagem para ele. Um dia Deus vai vos visitar. O que é isso? Um dia Deus vai tirar vocês daqui do Egito, não é o nosso lugar aqui. Glória a Deus! Bendito é o nome do Cordeiro. Um dia Deus vai visitar vocês. E o dia que Deus vos visitar, vocês levem os seus ossos daqui. Nem os ossos de José. Ele queria que ficasse no Egito. Atenção, Egito é sinônimo de mundo, de mundanismo, de pecado, de frieza, de apostasia, de indiferença pela palavra, de multidão. Egito é pecado. Agora Canaã, terra celestial, terra prometida, é sinônimo daquele lugar que Jesus vai preparar para nós. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E José fez prometer, e não querendo nos ir muito, nos estender muito, José fez prometer que quando Deus visitasse eles, quer dizer, quando Deus viesse tirar, como é que ele sabia? Como que ele sabia? Ele tinha alguma coisa para frente, para adivinhar? Como algumas pessoas eles usam de artimanha para adivinhar, artimanha diabólica para adivinhar o dia de amanhã. Agora, um dia desse, eu preciso abrir os parênteses aqui, preciso falar essa palavra, que Deus está nos autorizando a falar, e eu vou falar em nome de Jesus. Agora, um dia desse, escutando alguém dizendo que tinha que ir em um lugar, presta atenção, meu irmão, tinha que ir em um lugar para fazer a quebra de maldição. Quer dizer o quê? Então, essa história de quebra de maldição é antibíblica, sabia disso? Antibíblica. E você pode não então, não. Quando a pessoa entrega o seu coração para Jesus, automaticamente a quebra já. Amém. Glória a Deus. Ter que ir num lugar para fazer a quebra de mal. Eu estava falando de adivinhação, estou falando de mistura, não o evangelho. Nós estávamos no assunto de José. José não era divino, José tinha o Espírito de Deus. Glória a Deus. Eu preciso falar se defender o evangelho, além de tantos outros. Não estamos dizendo que são os únicos. E ir num lugar para poder quebrar a maldição. A tua família está isso, tem que quebrar a maldição. Não, é só se converter a Jesus Cristo. Glória a Deus. Ter que ir no lugar para quebrar a maldição é a mesma coisa que dizer que Jesus não é suficiente para quebrar. Tem que ir mais num outro lugar para quebrar mais um pouco. Dá para adorar a Deus. No dia que nós aceitamos Jesus, confessamos Jesus e nos arrependemos do nosso pecado, a maldição já. Filhos, tomai
fazem aquela simpatia, pega uma coisa e quebra uma coisa ali, para fazer aquela ilustração, e quebra assim, passa aqui, todos os que passarem aqui agora quebra, quer dizer, depois nem que vai sair dali, vai para o pecado, quebrou, quer dizer, é uma bênção comprada, chamou ali, quebrou a maldição, ele pode até beber com isso, tá, quebrou a maldição, não, a quebra da maldição vem por Jesus e pela obediência da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, Deus está nos autorizando a falar aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Repito, se tiver que fazer alguma outra coisa mais, ir num outro lugar, catar uma outra bênção para quebrar uma coisa, então é a mesma coisa dizer que Jesus não é suficiente. Jesus, ele faz também quando nós queremos que ele faça na nossa vida. Beijo, Pai, bendito é o nome do Senhor. O dia que eu aceitei Jesus, agora alguém pode dizer, não, mas então a Bíblia está dita ali no Antigo Testamento, está dito ali que aqueles que obedecem ao Senhor até 1000 gerações, e aqueles que não obedecem serão amaldiçoados até a terceira e quarta geração. Não tem nada que ver com que ali a Bíblia não manda quebrar a maldição, tem que fazer um jeito, não. Ali a Bíblia diz que se a pessoa não se converter a Cristo, aleluia, meu tataravô, meu bisavô, inclusive é uma coisa que isso sim acontece. Você tem uma pessoa que tem uma família que tem uma tendência de suicídio, se a pessoa não se converter, tem uma tendência de puxar, se a família tem um histórico de prostituição, se a pessoa não se converter, não que seja obrigado, mas ele tem uma tendência de seguir aquela maldição. Porém, aquele que está em Cristo, quem completa o versículo? Vamos fazer a primeira. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Voltando para José aqui, agora eu precisava falar assim, eu entrei no assunto que José não era divino, eu tinha que falar essa palavra. José não era divino, José tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. No José não tinha horóscopo. Horóscopo, para quem não sabe, influência babilônica, egípcia e todo tipo de demônio. Todo tipo de demônio vem. Horóscopo não é influência hebraica, não é influência da Bíblia, influência diabólica, porque para as pessoas ficarem iludidas, não. Nós temos que deixar Deus, o Espírito Santo, dirigir a nossa vida. Amém. Glória a Deus. E esses ossos de José aqui, eu pergunto para você, esses ossos de José foi embalsamado, diz a Bíblia que ele foi embalsamado, colocado num sarcófago, aqui nessa função, num caixão, José foi embalsamado, só embalsamavam pessoas do Egito, naquela época, pessoas importantes, faraós, reis, não se embalsamava todo mundo, era custo. As pirâmides do Egito, eu creio que muitas pessoas sabem, as pirâmides do Egito, cada pirâmide daquela é a sepultura de um faraó só. Tem uma pirâmide que levou 20 anos para ser construída, mais 10 anos para ser revocada por fora, 30 anos. Começaram a fazer quando o faraó era novo ainda, para que quando morresse, fosse colocado ali só aquela pirâmide de 240 metros primeiro, só para colocar um faraó ali, mas não antes de ser embalsamado. Porém, meus irmãos, José não foi colocado em pirâmide, ele foi embalsamado, foi colocado na terra, porque Deus queria tirar ele de lá. Quando diz a Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24, você pode ler, Josué capítulo 24, versículo 32, quando o povo de Deus entrou na terra prometida, quem que veio junto com a terra prometida, com os crentes, com os cristãos, com o povo hebraico, o povo hebreu da época, os seguidores, aqueles que estavam entrando, a descendência de Abraão, melhor vou corrigir aqui, quem que veio junto, o povo
os ossos de José. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque em pé, vamos orar a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Agradecido ao nome do Cordeiro. Glória a Deus. Diz a Bíblia que José, com a idade de 110 anos, morreu. E morreu no sentido, foi enterrado, mas a sua fé foi até o último dia da sua vida. É isso que Deus quer de nós temos firmeza na palavra de Deus. Na dificuldade, ou na bonança, na perseguição, ou nos dias maravilhosos, nós permanecermos buscando a graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Quando quer chegar mais perto do Senhor? Aleluia. José aqui, Jesus é o nosso Salvador. Salva ele, cura e ele batiza também com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aviso é cortado, mal. Sábado então, desculpa, só porque sábado então, um trabalho especial para as crianças. E sai também para. Vamos levantar nossa mão, vamos dizer com Cristo.